Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta ao nosso curso Noções de Sustentabilidade para a TRF Terceira Região, curso teórico. Nós estamos estudando a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, não é mesmo? E eu quero lembrá-los que lá no meu site www.eleitoralcombruno.com.br eu disponibilizei para vocês o curso de 100 questões comentadas inéditas sobre noções de sustentabilidade focado no edital para o TRF Terceira Região. Tá bom? Então passa lá, adquira o curso, faça as questões e treine. Hoje nós vamos continuar os estudos da Lei 12.305 a partir do artigo 9º. Vejam só o que diz o artigo 9º. Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade. Não geração, então ficando em primeiro lugar. Redução em segundo, reutilização em terceiro, reciclagem, quarto, tratamento de resíduos sólidos, quinto, e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Cuidado com essa ordem, porque a banca pode criar uma questão embaralhando e pedindo para você analisar qual é a ordem correta. Então, não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final. Tá ok? Parágrafo 1º. Poderão ser utilizadas tecnologias visando a recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos, desde que tenha sido comprovada sua viabilidade técnica e ambiental e com a implantação de um programa de monitoramento de emissão de gases tóxicos aprovado pelo órgão ambiental. Então veja, podem ser utilizadas tecnologias, é importante que seja implantado um programa de monitoramento de emissão de gases. A Política Nacional de Resíduos Sólidos e as políticas de resíduos sólidos dos estados, DF e municípios serão compatíveis com o disposto tanto no artigo 9º caput e no parágrafo 1º, e com as demais diretrizes. Portanto, os entes, estados, DF e municípios e toda a nação vão observar essas disposições. Ok? Artigo número 10. Incumbe ao Distrito Federal e aos municípios a gestão integrada dos resíduos sólidos gerados nos respectivos territórios, sem prejuízo das competências de controle e fiscalização dos órgãos federais e estaduais, do CISNAMA, do SNVS e do SUASA, bem como da responsabilidade do gerador pelo gerenciamento de resíduos. Então veja, apesar de ocorrer uma integração, uma gestão integrada na questão dos resíduos sólidos, isso não impede fiscalização de outros órgãos, tá bom? Observadas as diretrizes e demais determinações estabelecidas nesta lei, incumbe aos estados, primeiro, promover a integração da organização, do planejamento e da execução das funções públicas de interesse comum relacionadas à gestão de resíduos sólidos nas regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões. Controlar e fiscalizar as atividades dos geradores sujeitas a licenciamento ambiental pelo órgão estadual do CISNAMA. A atuação do Estado, na forma do caput, deve apoiar e priorizar as iniciativas do município de soluções consorciadas ou compartilhadas entre 2 ou mais municípios. Então, tanto apoiar quanto priorizar essas iniciativas, cabendo aos estados, certo? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão e manterão de forma conjunta o Sistema Nacional de Informações sobre os Resíduos Sólidos, que é o SINIR, que vai ser articulado com o SINISA e o SINIMA. Incumbe aos estados, ao DF e aos municípios fornecer ao órgão federal, responsável pela coordenação do SINIR, todas as informações necessárias sobre os resíduos sob sua esfera de competência, na forma e na periodicidade estabelecidas em regulamento. Certo? Agora nós vamos ver como que esses resíduos sólidos são classificados. Eu considero esse artigo 13 da Política Nacional como um dos mais importantes para os nossos estudos. Então, os resíduos sólidos eles podem ser classificados quanto à origem e vocês observarão também quanto à periculosidade. Quanto à origem,
nós vamos observar que nós temos 3, 7, 11 classificações. Então, o que são resíduos domiciliares? Aqueles que se originam das atividades de dentro de casa, domésticas, em residências urbanas. Os de limpeza urbana são os originários da varrição, da limpeza de logradouros, vias públicas. Os resíduos sólidos urbanos envolvem tanto os domiciliares quanto os de limpeza urbana. Os de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, os gerados nessas atividades, no próprio comércio. Aí nós temos que retirar os que são originários de limpeza urbana, os de saneamento básico, os de construção civil e também da linha J, os de transportes, tá? Os resíduos de serviços públicos de saneamento básico são os gerados nessas atividades, exceto o da linha C, que são os de resíduos sólidos urbanos, que envolve os domiciliares e limpeza urbana. Os industriais são produzidos nas instalações produtivas, nas instalações industriais. Os serviços de saúde, os gerados nos serviços de saúde, conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos CISNAMA e SNVS. Os de construção civil, aqueles originários de obras civis, reparos, demolições de obras de construção civil. Os esse nome é complicadinho. Agrosilvopastoris, os gerados nas atividades agropecuárias e civiculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades. Os de transportes, aqueles originários de portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira. Os de mineração, pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios. O nome já nos ajuda a remeter de onde vêm os resíduos. Quanto à periculosidade, existem os resíduos que são perigosos e não perigosos. Os perigosos são aqueles que, em razão das suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade, mutagenicidade, apresentam um significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental. Não precisa gravar esses nomes aqui estranhos não, tá? Os não perigosos são aqueles que estão fora, não enquadrados na linha A. Respeitado o disposto no artigo 20, os resíduos referidos na linha D do inciso 1º, vamos voltar lá. Qual que é a linha D? Os de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço. Se caracterizados como não perigosos, podem, em razão de sua natureza, composição ou volume, ser equiparado aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal. Então, o poder público municipal, nesses resíduos produzidos por esses estabelecimentos comerciais, que não são perigosos, eles podem ser equiparados aos resíduos domiciliares, que são aqueles da linha A, que são aqueles resíduos originários de atividades domésticas em residências urbanas. Tudo bem? Então vimos hoje até o artigo 13, amanhã nós continuaremos avançando um pouquinho mais. Qualquer dúvida pode me mandar por e-mail, me siga também no Instagram, @professorbrunoeleitoral. Um grande abraço, bons estudos para todos vocês. Tchau, tchau.